Doutora, saiu a minha sentença. Já vou começar a receber? Gostaria que fosse assim. Mas antes de você receber, tem vários trâmites que vão acontecer. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Os trâmites que acontecem da sentença até você conseguir efetivamente ter o seu direito alcançado e receber os valores retroativos decorrentes do seu direito. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli e hoje como eu disse, a gente está aqui para conversar sobre o cumprimento de sentença. O seu processo já teve sentença? Em qual justiça está o seu processo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Está no juizado especial? Está na justiça comum? Está na vara? Está no juizado especial da fazenda? Aonde está? Bem, eu espero que já tenha tido sentença e que a sua sentença tenha sido procedente. E aqui no canal tem um passo a passo aí do início ao fim de como funciona o processo judicial. Então, se você quer saber cada passo, já dá uma conferida aí, faz uma busca aqui no canal sobre todos os passos aí do processo. Citação, impugnação, cumprimento de sentença, tem tudo aqui no canal explicadinho passo a passo que acontece dentro de um processo. E o que você não entender, deixa nos comentários que eu faço questão de explicar para vocês. E você ainda não é inscrito? Aproveita agora e já se inscreve, porque aqui tem sempre muitas novidades. Tem lives, tem shorts e eu explico bastante coisa para vocês. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que acontece após a sentença. Gente, após a sentença, tem o prazo que abre para recurso. Dependendo de onde o seu processo está, vai depender o prazo aí que vai ter. Se tiver na justiça normal comum, que as partes sejam partes comuns, né? É uma empresa que não seja uma empresa pública, empresas mesmo, empresas privadas, que você tenha ajuizado a ação, o prazo é 15 dias. Nas varas, no juizado especial civil, é 10 dias. Esse prazo é em dobro. Em alguns tem as suas exceções, mas a regra geral é que o prazo é em dobro para entes federativos, ou seja, processos contra a União, estados, municípios e suas autarquias. Então tem essa diferença aí. Mas acabou o processo, teve sentença e ninguém recorreu, transitou em julgado. Uhul! Transitou em julgado o seu processo. Depois que há o trânsito em julgado, o que acontece? Vai se iniciar o cumprimento de sentença. O seu advogado ou a sua advogada vai peticionar no processo solicitando, se tiver a obrigação de fazer, a obrigação de fazer, e se não tiver a obrigação de fazer, já vai apresentar os cálculos do valor que você tem direito, seja a indenização por dano moral, dano material, diferenças salariais, diferenças de aposentadoria. Se não tiver, se o direito já tiver sido implantado no decorrer da ação, vai ficar só os cálculos. Mas se ainda tiver direito a ser implantado, existem juízes que dão o prazo de 15 dias para a outra parte cumprir a decisão, ou seja, cumprir a sentença naquela parte que fala da obrigação de fazer. Por exemplo, implantar um adicional de periculosidade, implantar uma aposentadoria, implantar um abono de permanência, religar a água. Então, primeiro vai fixar aí a obrigação de fazer. Depois de fixada a obrigação de fazer, de cumprida a obrigação de fazer, aí vão ser apresentados os cálculos. E por que o cálculo é apresentado depois? Porque se não foi cumprida ainda a obrigação de fazer, pode ser que da data que tenha que cumprir até a data que efetivamente foi cumprido, tenha essa diferença para ser calculado. E aí o cálculo é apresentado depois que cumprir a obrigação de fazer pelo requerido. Então, cumprida a obrigação de fazer, vão ser apresentados os cálculos. E aí, depois que apresentados os cálculos, o que acontece? Cumpriu a obrigação de fazer, comprovou no processo que cumpriu a obrigação de fazer, apresenta-se os cálculos. E aí vai intimar a outra parte para ver se ela concorda com os cálculos. Se a parte concordar com os cálculos, e o prazo para eles concordarem com os cálculos normalmente é 15 dias para empresas privadas ou partes privadas e 30 dias para os entes públicos. Então, 30 dias úteis. Todos esses prazos, gente, são prazos em dias úteis. Por que é em dias úteis? Porque a lei de processo civil assim
determina. Então, apresentou os cálculos. Se a outra parte concordar, ótimo, vai para o juiz homologar os cálculos. Também tem vídeo aqui no canal explicando sobre a homologação dos cálculos. Homologou os cálculos? Agora sim. Se o seu processo for contra ente particular, vai intimar o ente particular para que ele efetue o pagamento do valor. Homologou os cálculos? Todo mundo concordou? Ótimo! Vai começar a parte de pagamento. Se for ente privado, 15 dias para ele pagar e comprovar no processo consequentemente. Se for ente público, vai depender do valor. Se for ente público, como a gente já vem conversando bastante aqui no canal, como se for ente público e até 60 salários mínimos no caso da União, vai ser RPV. Se não, vai ser precatório. Mas para saber se vai ser RPV, precatório, depende do ente ao qual a sua ação é. Como a gente está dando uma pincelada geral, se você tem aí contra algum ente, por exemplo, algum estado, algum município específico, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês assim que possível, gente, porque ultimamente eu não estou conseguindo responder como eu gostaria a todos vocês. Infelizmente. Se for RPV, 60 dias para efetuar o pagamento. Se for precatório, aí vai entrar na ordem cronológica e demora um pouco mais para receber. Mas, doutora, o que acontece quando uma das partes não concorda com os cálculos? Acontece o que eu expliquei nesse vídeo aqui, uma coisa muito triste, a impugnação ao cumprimento de sentença. O que isso significa? Significa que a parte não concordou com os cálculos. Por exemplo, eu apresentei um cálculo e no meu cálculo deu aí 50 mil reais. A outra parte veio e falou, ops, esse cálculo aí tá errado, esse cálculo não tá correto. Vai voltar para o juiz vai intimar a mim que fiz o primeiro cálculo, falar, olha, a outra parte ali não concordou com esse cálculo que você fez aí. E agora? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se manifestar daquele cálculo que ele apresentou. Vamos supor, ele apresentou um cálculo de 30 mil reais. Ora, o meu cálculo foi de 50. Ele apresentou um cálculo de 30. Eu vou comparar os dois cálculos e se o meu estiver errado, eu falar assim, o meu está errado. Mas se o meu cálculo estiver certo, o que eu vou fazer? Não. Isso aqui tá certo por isso. Vou explicar o porquê. Vai voltar para o juiz e o juiz vai analisar qual é o cálculo que está correto. Se por um acaso o juiz homologar os cálculos e se uma das partes recorrer, aí vai para o Tribunal de Justiça e começa aquela bagunça de novo. Mas eu explico detalhadamente essa questão de impugnação ou cumprimento de sentença nesse vídeo aqui. Então aqui a gente está falando só do cumprimento de sentença. Efetuou todos os cálculos, todo mundo concordou, nas melhores das hipóteses, todo mundo concordou, vai começar aí a elaboração para pagamento. Como eu disse, se for ente público, vai depender do ente para saber se vai ser RPV ou precatório. Se for RPV, será pago em 60 dias. Caso seja precatório, vai depender do tipo de ente para saber como que vai funcionar o trâmite do precatório. Se for ente privado, ele tem 15 dias para efetuar o pagamento. Então é assim que funciona aí de forma ampla e geral o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença de forma bem ampla aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!